Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Vim contar pra vocês 20 itens de cozinha que eu não tenho e que eu não vou comprar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu sei que vocês gostam aí de temas sobre minimalismo. Eu amo falar sobre isso porque eu vivo isso. É a minha realidade. Eu sempre gosto de compartilhar com vocês, dar dica pra vocês. Talvez no meio desse vídeo eu fale sobre alguma coisa que você fale: nossa, mas eu nunca parei pra pensar que eu tenho esse item na minha cozinha, que fica lá na gaveta, mas eu também não utilizo, vou desapegar, vou destralhar, vou vender, vou doar. Isso faz muito bem pra gente, é menos coisa pra gente limpar, é menos dinheiro pra gente gastar com coisas desnecessárias que muitas vezes você não utiliza, você ouviu alguém falando: ah, tal coisa é bom pra fazer tal coisa. Então vamos supor, uma cafeteira é ótimo para você aí que trabalha, chega em casa, só pôr ali tudo rapidinho, mas na sua prática, no seu dia a dia, uma cafeteira não se encaixa, ou então um pó de café, um coador tradicional faria ali a mesma função. Então hoje eu vim contar para vocês 20 itens de cozinha que eu não tenho, que eu não vou comprar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já curte esse vídeo bastante, compartilha aí com seus amigos, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Então agora vamos pro vídeo. Bom, o primeiro item que eu não compro aqui em casa é cafeteira elétrica. Para começar, só o meu marido que toma café, eu não bebo café, eu não gosto. Então a gente utiliza o coador tradicional ali, a gente passa na hora, fica gostoso, pelo menos ele fala que fica gostoso. E assim, não tem por que eu comprar uma cafeteira, sendo que eu tenho coador em casa, tudo que eu tenho dá pra eu fazer direitinho, não preciso de mais um item aí na minha cozinha. Próxima coisa que eu não tenho em casa é um jogo de copo ou um jogo de taça específico. Então, por exemplo, um jogo de taça específico para vinho, específico para champanhe, copo específico, eu vou beber uísque, é um tipo de copo, vou beber suco, é outro tipo de copo. Não, na minha casa eu tenho um jogo de copo que inclusive no momento não tá nem completo. Eu estou com 3 copos só, tô necessitando comprar copos novos. Assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou comprar esses copos porque realmente faz falta. Mas eu só tenho um jogo de copo e tenho um jogo de taça que ganhei no meu casamento, porque se fosse por mim, nem comprado eu teria. Porque aqui a gente bebe bem pouco, na verdade eu não bebo, só bebo uma coisinha ou outra ali, um vinho, alguma coisa, bem raramente, no momento nem bebendo eu estou. Mas tem um jogo de copo e um jogo de taça e tá tudo certo. A próxima coisa, eu ia na casa das minhas tias e eu via sempre elas utilizando, mas pra mim isso não faz sentido, que é avental. Normalmente eu ia na casa das minhas tias, ela tava cozinhando, tava com avental ali e tudo mais. Eu não tenho o hábito de me sujar enquanto eu cozinho. Eu sujo o fogão, mas eu não me sujo, não. E eu acho uma coisa desnecessária, mas às vezes você vê a sua avó, sua tia, sua mãe utilizando isso, e quando você vai casar, ou quando você vai morar sozinha, enfim, você acha que você precisa disso também. No meu caso, eu não vejo função aqui em casa, não. Próximo item que eu tô relutando aí, mas na minha cabeça sempre eu não vejo sentido ter, que é um espremedor de limão. Na casa da minha mãe sempre teve aquele espremedor de limão, aquele bem tradicional, sabe? Que você coloca o limão e espreme, assim, sem ser aqueles automáticos e tudo mais. E eu não vejo necessidade de ter, por quê? Eu corto ele e coloco uma colher e vou girando, ou então eu faço assim e sai o caldo do mesmo jeito. Não tem por que eu ter um item a mais. Se eu tenho colher na minha casa e tenho faca, então não vejo necessidade de ter mais aí um item na minha cozinha, um espremedor de limão. Outra coisa que na minha casa tinha, na casa das minhas tias, das minhas primas, sempre eu vejo, é lixo de pia. Não tenho porque eu acho nojento. Isso é uma coisa minha, tá, gente? Uma coisa particular. Eu acho que aquele cheiro sobe cada vez que você destampa. Então eu só tenho um lixo na cozinha. E esse lixo eu jogo todo o lixo da casa inteira, exceto do banheiro. Então vamos supor, eu vou limpar o chão da casa, vou aspirar, vou passar uma vassoura ou algo do tipo. Eu sempre jogo nesse lixo, é o mesmo lixo que eu jogo o resto de alimentos. Quando eu vou descascar alguma coisa ou algo do tipo que eu uso na cozinha, embalagem, é só um lixo que eu tenho aqui em casa. Na verdade, só esse e o lixo do banheiro, tá? Não vejo necessidade de ter lixo na pia, acho nojento, acho que fica acumulando ali. Imagina, você tá mexendo ali numa carne, você vai fazer uma carne, você tá temperando uma carne, ou até mesmo você tá na sua cozinha, na hora de almoçar, de jantar, já tá tirando ali a sua comida, você já tá fazendo o seu prato. E daí começa a subir aquele cheiro do lixo, porque alguém destampou o lixo pra jogar alguma coisa ali dentro. É uma coisa desconfortável, não acho higiênico, então não tenho aqui na minha casa. Outra coisa que eu não tenho, fiquei pensando em comprar, mas eu não vejo sentido, é secador de salada. Para começar, aqui em casa a gente tem muita dificuldade de comer salada de folha. A gente gosta muito de legumes, mas folhas a gente tem dificuldade. Nem eu, nem meu marido gosta.
Isso não significa que a gente não coma, mas a gente tem dificuldade. Então, e quando a gente come, a gente higieniza certinho, a gente armazena da maneira correta, e eu não vejo necessidade de ter um secador ali de salada, até porque a gente nem come salada toda semana, salada de folha, né? A gente come mais legumes e tudo mais. Então, esse é um item que eu vejo na casa de muita gente, na casa da minha mãe tem, ela acha super útil, mas pra mim não é útil no momento. Gente, esse próximo item é o batedor de carne, na casa da minha mãe sempre teve. Aqui em casa não tem. Por que não tem um batedor de carne na sua casa, Jéssica? É tipo um martelinho de carne, sabe? Não tem porque simplesmente a gente não come bife. É um tipo de comida que a gente come raramente aqui em casa. E quando a gente compra, a gente pede para o açougueiro cortar bem fininho. Ah, mas o açougueiro não cortou fino. Não cortou fino? Não tem problema. Eu vou e faço uns cortes em cima dele para entrar ali todo o tempero e tudo mais. E daí, na hora que eu coloco na frigideira, ele não fica duro, ele não fica cru nem nada, porque eu fiz esses cortes e eu selo bem de um lado, bem do outro. Então tá tudo certo e isso é... Gente, olha, pra vocês terem uma ideia, desde que eu casei, se a gente fez bife aqui em casa uma vez, foi muito. Então a gente não tem esse hábito, então não tem porquê eu ter uma função, eu ter um instrumento aí, né? Um acessório de cozinha que vai me ajudar, sendo que ele não vai ajudar porque eu não utilizo ele. Só pra ter uma coisa aí a mais na gaveta. Inclusive, a gaveta da gente fica explodindo de coisas que a gente não usa, então não tem porquê. Hoje em dia eu vejo que tá muito na moda comprar chaleira, né? E eu não entendo a função de uma chaleira, porque assim, vou explicar pra vocês. Eu sou dos mais antiguinhos aí, com uma cabeça um pouquinho mais assim pra trás, né, no passado. Na minha casa sempre teve leiteira. A leiteira parou de ser utilizada e foi substituída pela chaleira. Eu tô perguntando, gente, porque todo lugar que eu vou, das pessoas mais novas que eu conheço, mais na moda e tudo mais, tem essa chaleira, mas na minha casa não tem. Por quê? Eu tenho 2 leiteiras. Eu ganhei uma num jogo de aparelho de... Não é aparelho de cozinha, é jogo de panela que eu ganhei de casamento. E ganhei outra no meu chá de cozinha. Então eu tenho duas leiteiras. E essas leiteiras que eu utilizo para quê? Para esquentar água. A função da chaleira também é esquentar água, né? Se eu tenho essas 2 leiteiras que fazem função de esquentar água e de fazer ali vários preparos, não só chá, né? Assim como a chaleira. Eu não vejo função de ter uma chaleira específica para fazer uma coisa se eu já tenho isso. Ah, Jéssica, mas é legal, é bonitinho. Mas é desnecessário. Para minha realidade é desnecessário. Talvez para a sua seja super necessária, ou então não seja necessária, mas você se sinta bem tendo uma chaleira, se sinta feliz tendo uma chaleira. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Eu vou explicar pra vocês. Parece bobeira, mas essa semana eu tive visitas na minha casa. E aí eu desci um jogo de xícaras que eu tenho guardado lá em cima. Na verdade, ele tá lá em cima porque não tem espaço pra pôr aqui embaixo. Então eu deixo ele mais lá em cima e uso as que eu tenho quando elas quebrarem. Essa é a ideia, né? Inicial. Quando elas quebrarem, eu desceria esse jogo reserva que eu tenho lá em cima. E eu usei esse jogo com a minha visita e tudo mais, porque não por conta da visita, tá? Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu fiz isso porque as minhas xícaras, elas eram poucas e não daria pra quantidade de pessoas que estavam. Então eu tive que pegar um pouco mais lá em cima. E o meu marido bebeu, eu bebi, e eu percebo que quando eu pego uma coisa bonita, uma coisa legal, eu me sinto bem. Quando eu vou almoçar num prato diferente, num prato mais bonito, eu me sinto bem. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes, a chaleira é importante pra você, você se sente bem. É uma coisa que não tem muita explicação, é de pessoa pra pessoa. Se for isso, ok, mas no meu caso não vejo função. Tem 2 leiteiras aqui que esquenta leite, esquenta água. Inclusive, utilizo elas até pra fazer fritura, que se vocês quiserem um dia eu mostro pra vocês como é que eu faço. Próximo item, descascador de legumes. Não tem descascador de legumes, como eu disse, na casa da minha mãe tem, sempre vi todo mundo tendo, mas a faca faz a mesma função, não tem por que eu comprar mais um item aqui pra casa. Espremedor de batata. Não tenho, gente, porque eu gosto de um produto que tenha várias funções. Por exemplo, quantas vezes você faz purê na sua casa que você precisa de um espremedor? Aqui em casa eu faço purê uma vez no mês, no máximo. Então não tem por que eu ter um produto para utilizar uma vez por mês ou aquele mês nem utilizar. Então como é que eu faço? Eu pego, cozinho a batata e utilizo o garfo para descascar. Para descascar não, para amassar, né, a batata ali. E tá tudo certo, e faço purê e dá tudo certo, assim como todo mundo, cada um utiliza um instrumento diferente. Eu não vejo necessidade de comprar isso, sendo que eu posso fazer isso com um garfo. Eu também não tenho toalha de mesa. Por que eu não tenho toalha de mesa? Eu ganhei, logo que eu casei, na verdade antes de eu casar, eu ganhei da minha madrinha
algumas caminhos de mesa, sabe? Que fica no meio, eu acho lindo, eu utilizo. E o que eu comprei foi um plástico para pôr em cima da mesa. Jéssica, fica lindo? Não, não fica lindo, mas fica prático. Por quê? Cai um arroz, cai um resto de comida ali, o que que você faz? Você vai, pega um paninho, pega uma esponjinha, passa, limpa, é fácil de limpar. Não tem aquele problema daquela toalha de mesa que você vai colocar ali e parece que você acabou de colocar a toalha de mesa, você derruba café, você derruba comida, seu filho derruba as coisas. E é assim. E vai ser só um trabalho a mais pra você ter que lavar a roupa e tudo mais. E ainda mais aqui em apartamento, como vocês sabem, pra secar não é aquelas mil maravilhas como se fosse uma casa, que você coloca de manhã, passa 20 minutinhos ali, já tá tudo seco por conta do sol. Aqui não bate tanto sol quanto numa casa que tem um quintal. Então, gente, por vários motivos eu não vejo necessidade de ter uma toalha de mesa. Desde que eu casei, eu utilizo o mesmo plástico, eu sempre vou limpando eles. Até pensei em comprar um plástico daqueles que tem rendinha, né? Bem bonitinho. Não sei se vou comprar, esse ainda tá sendo útil. Então, por conta disso, não utilizo toalha de mesa, não vejo necessidade. Também não tem aqui em casa porta-papel toalha. Pra começar, nem papel toalha tem, como eu já falei pra vocês em outro vídeo. Aqui eu não tenho mania de usar papel toalha, não tenho mania de usar guardanapo, a não ser em ocasiões especiais. Ah, tem um aniversário? Aí a gente utiliza. Porque eu não tenho hábito de fazer fritura. Aqui eu utilizo, minha mãe ela tem uma air fryer, ela deixou aqui comigo porque ela não usa. E eu sempre faço as coisas na air fryer, então não tem porquê ter aí papel toalha ou muito menos um porta-papel toalha. Por eu falando isso, gente, porque hoje em dia parece que para cada item que a gente tem, a gente precisa de um porta para aquilo, algo para colocar. Então eu não vejo necessidade. Vou falar mais alguns aqui mais para frente, vocês vão ver. Mas eu não vejo necessidade, por isso eu não tenho. Uma coisa que eu vejo muita gente que tem por aí, mas eu não tenho. Se você tem na sua casa, você não utiliza, ou você arruma um fim melhor, você doa, você vende, ou você reutiliza isso para colocar, para armazenar outras coisas, para organizar maquiagem, ou para organizar algo que você tem aí na sua casa, perfume, aquelas amostrinhas de perfume, se você tiver, ou algo do tipo. Não tenho aqui em casa aqueles bowls ou cumbuquinha, sabe aquelas cumbucas que você vai tomar caldo ou algo do tipo? Gente, eu não tenho por dois motivos. Primeiro, eu não uso, a gente não toma caldo aqui em casa, não tem esse hábito, meu marido não gosta. Então, quando eu compro só pra mim, eu coloco num prato e tá tudo certo. O prato faz a mesma função disso, na minha opinião. É claro que é bem bonitinho, é bem legal você ver aquilo ali, algumas pessoas gostam, acha legal pra oferecer pra visita ali e tudo mais. É legal, é bonitinho? Sim, mas pra mim eu não vejo função aqui dentro da minha casa, então eu não tenho. Outra coisa que eu não tenho, e muita gente tem, tá tudo bem, mas eu não tenho. Capa pra liquidificador, capa pra botijão de gás, capa pra qualquer coisa. Gente, não tenho. Pra mim é a mesma função da toalha de mesa, é mais um item pra sujar, pegar a gordura do fogão, é mais um item pra você lavar, pra te dar mais trabalho e você realmente gastar menos tempo com a sua família, ou com as coisas que você gosta, com um hobby. Enfim, não vejo função, não tem aqui em casa. Na casa da minha mãe já teve também, mas hoje em dia aqui em casa não tem. Esse item aqui eu tenho quase certeza que na sua casa tem. Na verdade, são dois itens em um só. Espremedor de alho ou pilão de alho. Não tenho nenhum nem outro, porque toda vez que eu faço alho ali, que eu vou cozinhar, pego um dente de alho, pico ali e coloco na hora. É prático? Não é prático, mas assim eu acho que a comida fica mais gostosa. Até comprei vários alhos, deixei ele na minha geladeira pra eu fazer um temperinho, mas não fiz até agora o temperinho pra facilitar a vida aí. Mas mesmo que eu fizer esse temperinho, não vou utilizar espremedor de alho nem pilão. Já tive, o espremedor não tive, mas o pilão já tive. Já desapeguei porque eu não utilizava, então não fazia sentido eu ter isso aqui na minha cozinha. Pregador para embalagem. Pregador específico para embalagem. Eu tenho quase certeza que na sua casa você utiliza aí um pregador aí do varal e tá tudo bem. Aqui em casa, eu vendia doces, né? Como vocês já sabem, já contei pra vocês. Já fiz vídeo de renda extra, já falei sobre isso. Então sobraram muitas coisas. Então o que eu faço? Sabe aquele araminho que você normalmente quando compra pão de forma, ele vem ali? Eu tenho um saquinho daquele cheio, gente, o negócio é infinito, nunca acaba. Então sempre que eu preciso fechar alguma embalagem eu coloco ali, mas é raro eu utilizar porque, como eu já disse pra vocês, eu não gosto de fechar embalagens. Eu acho que corre muito risco de entrar bichinho, de estragar antes da hora. Então eu sempre tenho um potinho de vidro ali pra armazenar os alimentos, ou então eu só abro quando eu vou usar boa parte dele ali pra realmente não deixar. Mas se precisar, eu utilizo esses araminhos que eu tô falando aqui pra vocês. Outra coisa que eu não tenho, vidro específico para azeite.
Não vejo necessidade. Se o azeite já vem em um vidro específico, pra que você vai abrir o azeite, colocar tudo ali dentro e ficar ali? Ah, Jéssica, porque fica mais bonito. Ok, fica mais bonito, mas isso não se encaixa na minha realidade, eu não vejo função. Se você já tem um vidro de azeite, não tem por que você comprar outro vidro pra passar todo aquele azeite pra dentro daquele vidro. Essa é a minha opinião, então aqui em casa não tem. Também não tem porta-óleo. Na casa da minha mãe, gente, tinha um porta-óleo de plástico, era horrível, era molengo, juntava óleo ali, sabe? Tinha que ficar sempre limpando, e gerava um estresse porque eu não queria limpar. Nossa, era muito estressante. Eu não tenho, eu só tenho a garrafa de óleo mesmo, utilizo ela ali, acabou, jogo no lixo e tá tudo bem. Lembra que eu falei pra vocês que parece que pra cada item da cozinha tem um porta alguma coisa? Pois é, existe agora porta-pão. Talvez você tenha aí na sua casa também. Não tenho aqui em casa, por quê? Eu evito comprar pão na padaria pra economizar. E eu sempre compro na compra, e daí eu deixo os pães ali, como pão de forma, pão sovado, e vou deixando eles dentro do meu armário, e assim a gente vai consumindo. Quando acaba, eu compro pão francês, né? Esses pães aí de padaria. Mas quando eu compro, eu deixo ele num saquinho. Não fica maravilhoso? Não fica maravilhoso de bonito, mas é mais prático. Pra que você vai comprar um item pra colocar um pão ali dentro? Eu não vejo necessidade, além de ocupar mais espaço. A minha cozinha é pequena, talvez sua cozinha seja grande, você tem uma bancada grande. Gente, a minha bancada tem 60 centímetros. Mas se eu colocar um porta-azeite ali, se eu colocar pão, se eu colocar café, vai misturar tudo, não vai ficar legal. Então, eu não tenho aqui em casa. E o último item é um item muito polêmico, mas eu não tenho aqui em casa, que são itens de mesa posta. Como assim, Jéssica, você não tem? Eu não tenho, gente, porque não é necessário pra mim. Fica bonito, eu acho maravilhoso, mas eu não tenho coragem de pagar um valor X em algo que eu vou utilizar só para enfeitar a mesa. Vou te explicar. Vamos supor, você vai comprar aquelas bandejas de MDF. Você comprou uma bandeja de MDF, depois vai ter que comprar o quê? Gente, eu não sei os nomes, tá? Não sei os nomes técnicos. Mas vai ter que comprar, tipo, como se fosse uma touquinha para você encapar ali. Fica muito lindo, eu não vou negar. Você também pode comprar de plástico pronto para pôr embaixo do prato. Só que assim, normalmente as pessoas utilizam isso para combinar as coisas. Então tem um jogo de prato, pode ver, quem faz isso tem jogo de prato branco, tem mais um jogo de prato, tem mais um jogo de copo. Eu não, gente, como eu disse pra vocês, eu tenho um jogo de copo, tenho um jogo de prato, então não tem como eu combinar muitas coisas. As coisas que eu ganhei do meu casamento foram, do jogo de prato, por exemplo, foram coisas azuis. Como que eu vou combinar? Eu não vejo necessidade. Daí, o que acontece? Você começa a fazer isso, você começa a pensar, nossa, mas eu queria que fosse rosa. Ah, então eu vou ter que comprar um jogo de prato branco, porque ele é mais neutro, dá pra combinar. Então você começa a criar necessidade onde não tem. Isso eu falo por mim, tá? Talvez pra você seja ótimo, você ame, mas eu não gosto. Eu acho que a função ali é se alimentar. E você pode se alimentar tanto com uma mesa posta linda, maravilhosa, como com um jogo de prato simples, daquele de transparente mesmo, que você vai comer da mesma forma, sabe? E eu gosto de praticidade. Além do que, depois você vai ter que arrumar um lugar para armazenar isso. Se você sujar, você vai ter que lavar. Então eu penso que é mais serviço, mais dinheiro gasto e mais espaço que você vai ter que ter no seu armário. Então, por conta de todos esses motivos, eu não vejo necessidade. Como eu disse pra vocês, o caso da xícara, o caso do jogo de prato e tudo mais, eu me sinto bem, fico feliz de comer dessa maneira, de comer num jogo de prato. Isso eu faço questão, sim, um jogo de prato bonito. Eu me sinto melhor, mexe com a minha autoestima. Porém, arrumar uma mesa posta, colocar uns enfeites, alguma coisa, isso não faz diferença pra mim, muito menos para o meu marido, que ele é bem mais simples aí nessa parte. Então, por conta disso, não vejo necessidade. E se algum dia eu ver necessidade, eu comprarei, mas no momento tá ok do jeito que tá. Então, gente, o objetivo desse vídeo foi contar pra vocês os 20 itens que eu não tenho em casa, que eu não pretendo comprar. Na verdade, depois que eu fiz esses 20, eu pensei e acabou surgindo mais alguns aqui. Então, se vocês quiserem, outro dia eu volto e conto pra vocês outros itens que eu não tenho mais na minha cozinha, alguns itens que eu pensei, ou então também aqueles eletros que eu não tenho na minha cozinha, né? Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo, deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te feito refletir. Poxa, Jéssica, eu também tenho tal coisa em casa e não utilizo, vou repensar e tudo mais. Porque, gente, uma coisa que a gente tem parada é dinheiro parado, é esforço parado, é tempo que a gente perde pra lavar, pra higienizar. Então, assim, vamos viver uma vida mais leve, tendo menos coisa, utilizando tudo que a gente tem e, acima de tudo, se sentindo bem, né? Porque não adianta você ter
várias coisas na sua casa que você não gosta, que você não sente bem, você não se sente à vontade, você não se sente nem em casa por conta daqueles itens que tem ali e você às vezes nem percebe. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!